Bom dia, muito bom dia. Nós estamos aqui para mais um episódio do Evangelho à Sombra do Abacateiro. Com os cachorrinhos também. Escolhemos essa praia aqui gostosa para a gente vir fazer o Evangelho. Lembrando então daqueles momentos que fazia o Evangelho em meio à natureza. Bom, e hoje nós estamos no capítulo 12 do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E o título, Os Descobridores do Homem. Interessante o título, né? Que parece que Neio Lúcio vai fazer uma referência aqui que existe algo dentro do homem que precisa ser descoberto. Bom, existia então aquela reunião que Jesus fazia na casa de Pedro com os apóstolos, e eles estavam lá comentando sobre a história de Jó. E essa história que Neio Lúcio vai nos contar aqui, que Jesus estava comentando na casa de Pedro, fica fácil e talvez seja uma chave de entendimento para que a gente possa compreender a passagem de Jó. Jó, então, que era aquele servo fiel que estava ali sendo tentado, né, por uma aposta que ele diz ali entre o Satanás e Deus. E ali, Satanás, então, diz para Deus que eles vão fazer uma aposta e que duvida que Jó, então, permaneça fiel. E aí Deus, então, concede essa aposta e aí vai sendo tirado tudo de Jó, né? Os bens, né, a riqueza, vai sendo tirado a família, a esposa, os bens, até a saúde de Jó, para ver se ele continua fiel. E aí aparecem então alguns amigos pedindo para que Jó então renunciasse, confessasse, na verdade, os seus pecados ali, para que Deus então o perdoasse, fazendo acreditar que se ele estava passando por aquela situação difícil, então ele seria culpado. E aí Jó vai dizer que não, que ele não tinha feito nada para merecer o que ele estava passando. E aí a gente fica sem compreender um pouco essa história de Jó. Mas essa história aqui que Neio Lúcio vai dizer, fica mais simples da gente compreender a passagem de Jó. Então, Jesus começa contando que apareceu na velha cidade de Nínive um homem consagrado a Deus, que todo mundo rendia louvor. E ele tinha muitos elogios, né, por todos que passavam. E aí, por isso, os arcanjos pediram ao Todo-Poderoso a transferência desse senhor, desse homem, ao céu. Então, a divina sabedoria, a fim de verificar se ele estava efetivamente preparado, enviou então seus anjos educadores. E envia então a necessidade, que são esses anjos educadores, o dinheiro, o poder e a cólera, para aferir, né, como provas indispensáveis se esse homem realmente estava fiel e elevado. Então, primeiro vem a necessidade e ele consegue entender que aquilo era uma prova e passa pela aprovação. Ele entende que aquilo era uma forma pedagógica de ensiná-lo. Então ele passa sereno pelas provações da necessidade, pelas privações, pela falta de dinheiro, pela falta de recursos, pela falta de pessoas próximas dele. Então ele vai superando. Depois da necessidade, então ele vai passar pela segunda prova, que é o poder. Ele entende então que aquele poder que foi dado a ele
ele tinha a chance ali de educar e ensinar através do trabalho e da própria vida dele, da condução. Então ele educava as pessoas através do poder, dava boas condições para todo mundo e ele supera essa prova. Depois vem o dinheiro também. E aí ele entende que os recursos financeiros são empréstimos de Deus e aplica isso para caridade, distribui bens, distribui dinheiro e não guarda só para si. Ele passa mais essa aplicação. Mas então a divina sabedoria envia a cólera para aferir realmente se ele estava apto, né, para subir aos céus com os arcanjos. Ele era realmente esse homem iluminado. E aí acontece que uma pessoa lá começa a questionar quem ele era, o que ele estava fazendo, discordar da opinião dele, do modo como ele vivia, do que ele estava fazendo. E aí ele acaba tocando no amor próprio dele. Então ele se enche de cólera porque ele não admite, né, que questionem ele, diminua a vida dele ou as atitudes dele, como ele está conduzindo a vida, como ele pensa, como ele faz. Então ele começa a gritar com todo mundo, fala, destrói as famílias e tudo, e coloca tudo que ele tinha trabalhado, todas as obras que ele tinha feito. Aqui diz que toca o amor próprio dele. E aí ele prejudica a própria obra, porque ele destrói toda a tranquilidade, ele prejudica, né, os familiares, os servidores, com as falas que ele faz. E a cólera, então, revela que ele ainda não estava preparado para a ascensão, para subir aos céus, como todos diziam e como todos achavam que ele estava preparado, né? Aí o Cristo conclui: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso seja ele procurado pelas potências educadoras. Olha só, interessante. E as potências educadoras, aqui o simbolismo, né, do que a gente recebe também, as necessidades que a gente passa, o dinheiro, o poder e a cólera. A maioria dos crentes perde a boa posição e aparentemente desfrutam. Então olha que interessante, a maioria de nós, quando visitados pela divina sabedoria como uma prova de aferição se nós já estamos de fato evoluídos, e somos visitados pela necessidade, ou pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pela cólera, em algumas dessas aferições, em algumas dessas provas, nós acabamos caindo, demonstrando então que nós ainda precisamos muito mais de tempo, de experiências para que a gente possa ir evoluindo. Então, às vezes a gente tem uma evolução aparente, que os outros elogiam, a gente acredita que está realmente evoluído, mas quando as provas chegam, revelam quem ainda somos e o que ainda precisamos trabalhar para evoluir. E então essas provas vão examinar a nossa resistência moral. Por isso que existem muitas provas para aferir. Aqui Neil Lúcio vai dizer também que a cólera, né, também vem ao círculo do homem anotar-lhe a diminuição do amor próprio. Quer dizer, sem a diminuição do amor próprio, nós não podemos refletir o brilho da grandeza do Criador. Então, parece que a divina sabedoria vem nos trazendo experiências transformadoras para que a gente possa, então, ir aferindo onde já conseguimos passar nas provas
e onde ainda falhamos. E aí, então, vendo onde há maior necessidade de trabalho interior, para que a gente possa passar pelas provas da divina sabedoria. E então a gente começa a entender um pouco da história de Jó também, né? Porque a gente fica pensando, por que aquele homem que era íntegro, fiel às leis divinas, passa por todas aquelas necessidades, né? E aí a gente vai entender também que Satanás, em hebraico, significa oposição, o opositor. Olha só, o opositor vai simbolizar aqui a nossa personalidade egoísta, então o nosso próprio eu. E aí todas as vezes que o nosso eu, o nosso amor próprio, fala mais alto do que as vontades de Deus, então eu estou sendo opositor, ou seja, eu estou sendo Satanás. Por isso que Deus faz uma aposta com Satanás. É engraçado, né, quando a gente vai pensar nisso, fala, como assim Deus faz aposta? Tá brincando? Mas é um simbolismo em que Deus vai aferir, através das provas que Ele nos envia, a nossa competência já adquirida ou não, para passar por aquelas dificuldades. E assim, nós mesmos vamos tendo consciência do grau que já conquistamos de elevação ou não. E aí, então, começamos a trabalhar interiormente para que a gente vá adquirindo essas competências, que são as virtudes que deverão ser conquistadas pelo Espírito, através das experiências e das vivências que a gente espia nesse mundo e passa pela prova. E aí, então, a gente vai fazendo escolhas de forma a conduzir a nossa vida mais fiel às leis divinas. Então, na história de Jó, já conta, né, que aquele servo fiel, ele passa por todas as tentações, por todas as provações, e ele supera uma a uma, ele passa por todas. Então, ele sim consegue superar essas inferioridades do ego, que são a representação aí do Satanás, que fica brigando com a gente o tempo todo para que a gente siga as nossas vontades e não a vontade de Deus. E nessa história do Ney Lúcio vai dizer então que existem então, deixa eu só pegar aqui um capítulo de novo, que eu esqueci o título. Os descobridores do homem, isso que é interessante. Os descobridores do homem, que são esses anjos da sabedoria divina que vai nos conduzir através das experiências para que a gente possa ir descobrindo quem nós somos. Olha que interessante, a gente acha que se conhece, mas na verdade, na realidade, a gente talvez cria um personagem, né? Talvez a gente crie um personagem que ainda que é o nosso eu ideal. Talvez a gente acredite que seja esse eu ideal, mas quando as provas da vida nos visitam, a gente vai perceber que esse eu ideal ficou muito aquém do que aquilo que realmente nós demonstramos nas nossas reações. Então ficou muito claro essa história. E agora os cachorrinhos acharam alguma coisa. Olha lá. E achou aí, fila? O que tem aí? Olha lá, achou alguma coisa.